Olá, alunos! Vou estar com mais um vídeo aqui para vocês. E esse vídeo é sobre mudanças climáticas e vou abordar aquecimento global e efeito estufa. Vocês podem estar me perguntando, tia Iva, o que é mudanças climáticas? Então, pessoal, mudanças climáticas são alterações que ocorrem na temperatura média da Terra, né? Antigamente, pessoal, as principais mudanças ocorriam devido às causas naturais, como as variações na órbita da Terra e na quantidade de luz solar. Hoje em dia, a maior parte desta mudança é atribuída às atividades humanas, né? Atualmente usa-se mais o termo mudanças climáticas do que aquecimento global, pois o aumento da temperatura média da Terra nem sempre resulta em aumento da temperatura nas diferentes regiões do mundo. Tia Iva, quando as mudanças climáticas elas começam efetivamente a aparecer? Então, agora eu vou responder aqui para vocês. Então, pessoal, até um determinado momento, o grande impacto que o ser humano gerava no ambiente, ele não era tão alto. Então, esse grande impacto, pessoal, ele se amplia a partir da Revolução Industrial. Porque, pessoal, na Revolução Industrial, a gente aumenta a demanda por recursos. E além de aumentar essa demanda por recursos, a gente começa a utilizar alguns recursos que vão impactar no ambiente de maneira que antes não acontecia. É bem interessante isso. Temos como exemplo, pessoal, o uso do carvão, né? Então, a queima do carvão na Revolução Industrial inicia todo o processo da poluição atmosférica, né? Que antes, né, não acontecia. Então, por que isso? Né? Porque a queima de produtos não fósseis não era tão prejudicial e acontecia, né, em pequena escala. E, pessoal, a Revolução Industrial, nesse processo, vai elevar isso ao nível industrial, né? Então, a emissão de gases vai precipitar a questão da poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica passa a ser uma preocupação da humanidade, né? Falando um pouco ainda, pessoal, da questão das mudanças climáticas, vamos falar agora do efeito estufa. Tia Iva, o efeito estufa é natural ou o efeito estufa é antrópico? Antrópico, pessoal, antrópico quer dizer resultante da ação do homem, viu? Então vamos agora falarmos aqui se esse efeito é natural ou antrópico. Então, pessoal, existem, né, correntes que dizem que o efeito estufa é natural, né? Essas correntes são os céticos e que, portanto, a gente não tem que se preocupar com o fator antrópico ou com o grau de poluição atmosférica, porque isso não vai gerar nenhum tipo de impacto sobre a atmosfera ou sobre o efeito estufa. A corrente mais aceita, pessoal, é aquela que diz que o efeito estufa é natural, né, e é necessário para a sobrevivência humana no planeta, né, planeta Terra. Só que nós estamos intensificando o efeito estufa a partir da ação antrópica. E essa corrente é a mais aceita e é a corrente que mais cai no Enem, né? Tia Iva, o que é efeito estufa? O efeito estufa é a capacidade dos gases da atmosfera de absorver calor, de manter a atmosfera quente. Isso garante a nossa sobrevivência, né? Porque se não tivesse
nada que absorver esse calor gerado pelos raios solares, ou seja, o ar quente, o calor, né, absorver esse ar quente, então o calor se dispensaria e nós morreríamos de frio. Concluindo, pessoal, o efeito estufa é fundamental para a nossa sobrevivência. O problema é que a intensificação do efeito estufa vai gerar o aquecimento global. Esse aquecimento global é um aumento anormal das temperaturas. Isso ocorre, pessoal, por causa da maior capacidade de absorção de calor dos gases que nós estamos emitindo na atmosfera. Exemplo é o CO2, né? Os gases, né? No caso que é emitido o CO2, que são chamados gases do efeito estufa. Ou seja, eles aumentam a capacidade de absorção, a absorção atmosférica de calor, né? Elevando essas temperaturas de maneira muito acentuada. Tia Iva, e agora? O que vai acontecer? Existe toda uma movimentação, pessoal, global, né, para que eles possam diminuir esse aumento da temperatura, né, global, essa temperatura globais, né? Vou falar aqui das causas do aquecimento global. Então, a gente tem também como principais causas do aquecimento global estão relacionadas com a maioria dos cientistas, como eu já havia falado, né, as práticas humanas realizadas de maneiras não sustentáveis, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Então, as formas de degradação ao meio natural, pessoal, como a poluição, né, as queimadas e o desmatamento, estariam nas listas, né, a poluição, a queimada e o desmatamento, né, estaria na lista dos principais elementos causadores desse problema climático, né. Uma outra questão relacionada às mudanças climáticas, pessoal, que durante muito tempo foi uma grande preocupação, antes da discussão do efeito estufa, foi o buraco na camada de ozônio. O ozônio é um gás que ajuda no processo de filtração dos raios ultravioletas. O que é que acontece, tia Iva? Ele impede que todos os raios passem, né? E que a Terra fique insuportavelmente quente e que a gente morra, não necessariamente por causa do calor, mas por causa da radiação. O ozônio, pessoal, embora ele seja tóxico para nós seres humanos, ele tem essa capacidade de filtração. Então, pessoal, o que é o buraco na camada de ozônio? Alguns gases, né, CF6, clorofluoro, carbono, eles vão se unir ao ozônio e quebrar essas moléculas de ozônio, fazendo com que você tenha uma dispersão do ozônio na atmosfera e, portanto, pessoal, aquela camada que filtraria os raios ultravioletas ela deixa de filtrar esses raios porque foi diluída, né? Então, acho que deu para vocês entenderem, né? Porque aquela camada que filtraria os raios ultravioletas, ela deixa de filtrar, né, esses raios porque foi diluída. Então, quais são essas consequências geradas, né, pelas mudanças climáticas? A distribuição da vegetação no globo terrestre, ela vai ser distribuída de maneira irregular. Pessoal, as dinâmicas de aumento de temperaturas, né, também muda também as dinâmicas da circulação atmosférica, né, gerando uma maior incidência de ciclones tropicais e de tempestades tropicais. Ou seja, pessoal, essa dinâmica de aumento de temperatura muda também a dinâmica de circulação atmosférica, né? O que aumenta
o grande índice de ciclones e ciclones tropicais e tempestades tropicais. Né? Eu acho que deu para vocês entenderem. E também temos a situação do degelo. Então, pessoal, a perda de camadas, né, de gelo, de calotas polares, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. As calotas polares, né, que é o gelo acumulado em cima da terra firme, estão derretendo num ritmo cada vez mais acelerado, né, que isso não deixa de ser um problema grande, né? A diminuição de 5 graus Celsius colocou o planeta Terra em sua última era glacial. O que poderá acontecer se a temperatura do planeta subir 5 graus? É possível que isso aconteça ainda nesse século. Estima-se que com o derretimento das geleiras, o nível do mar tenha subido 17 centímetros durante o século XX, e projeções mostram que até 2100, o nível do mar subirá de 19 a 55 centímetros, colocando sérios desafios para as regiões litorâneas, onde se concentra grande parte da população humana. A mudança de temperatura faz também com que tempestades e tufões se tornem mais frequentes e intensos. O aquecimento do planeta pode também desequilibrar vários ecossistemas, provocando a extinção de espécies e aumentando a desertificação. Cerca de 15% da superfície terrestre já sofre de algum tipo de arenização. O desmatamento é uma das principais causas da emissão de CO2 em países em desenvolvimento. A cada 1 km² de floresta derrubada é lançado no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 km por dia. Os setores industrial, de transporte e agropecuário são os maiores responsáveis pelo lançamento de gás carbônico no ar. Mas isso não precisa ser um caminho sem volta. Uma alternativa é a substituição progressiva dos combustíveis fósseis e nucleares por fontes renováveis de energia. O investimento em países em desenvolvimento chegou a 131,3 bilhões de dólares em 2014, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Outra demanda importante é pressionar os governos a adotar as medidas do Protocolo de Quioto, que em 2017 completa 20 anos e que pretende diminuir em 55% a emissão de gás carbônico do planeta Terra. O aquecimento global afeta todos nós. Você vai deixar a indústria do petróleo definir como será o futuro do planeta?